Desvendando Hugo de Payens, o início dos Templários. Nas tramas entrelaçadas da história, surgem figuras que moldam o destino de nações e credos. Uma dessas lendas é Hugo de Payens, o primeiro cavaleiro templário, cuja jornada inicia no coração da França medieval. Nascido em torno do ano de 1070, Hugo cresceu em um mundo onde a fé era mais que uma crença, era um chamado. Guiado por esse fervor, ele destinou sua vida a uma causa maior do que ele mesmo poderia imaginar. A primeira cruzada havia recém-conquistado Jerusalém, e o caminho dos peregrinos cristãos estava repleto de perigos. Hugo, movido pela devoção e senso de proteção aos fiéis, vislumbrou uma ordem que seria o escudo dos peregrinos. Junto a 8 companheiros, Hugo fundou a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecidos posteriormente como Cavaleiros Templários. Eles eram monges e guerreiros, dedicados a proteger os caminhos sagrados. Em 1129, no Concílio de Troyes, a ordem foi oficialmente reconhecida pela Igreja. Com o apoio do Papa, os Templários tornaram-se uma força imparável, atraindo nobres e recursos em sua missão divina. Sob a liderança de Hugo, os Templários estabeleceram a sua sede no Monte do Templo, em Jerusalém, lugar onde acredita-se que o Templo de Salomão foi construído. Lá, eles não apenas protegiam, mas também iniciavam suas buscas espirituais. A disciplina e o modo de vida dos Templários, baseados na pobreza, castidade e obediência, tornaram-se um modelo. Hugo de Payens, como mestre dos Templários, era a personificação desses ideais. Os Templários expandiram suas operações para além dos campos de batalha, estabelecendo um dos primeiros sistemas bancários da Europa. Sob a supervisão de Hugo, eles ofereciam proteção financeira para os peregrinos, revolucionando o comércio e a logística da época. A influência de Hugo de Payens e dos Templários cresceu, mas também atraiu críticas e inveja. Muitos viam a ordem não apenas como defensores da fé, mas como uma ameaça ao poder estabelecido. Apesar dos desafios, Hugo manteve a ordem unida e focada em sua missão sagrada. Sua liderança guiou os Templários através de conflitos e conquistas, estabelecendo a ordem como uma força indomável na Terra Santa. Após anos de dedicação inabalável, Hugo de Payens faleceu em 1136. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu legado continuou a influenciar gerações de Templários e a história do mundo cristão. O impacto de Hugo de Payens e dos Cavaleiros Templários pode ser visto até hoje. Seus feitos ecoam nas lendas e mistérios que cercam a ordem, inspirando livros, filmes e teorias por todo o globo. Hugo de Payens, o humilde cavaleiro da França, tornou-se uma figura imortalizada em uma das histórias mais fascinantes da humanidade. Sua visão de uma ordem de guerreiros santos vive como um testemunho de fé, coragem e sacrifício. A história de Hugo de Payens nos lembra que, mesmo nas sombras da guerra e conflito, a luz da fé e determinação pode criar legados que atravessam séculos, inspirando corações e mentes em busca de um mundo melhor.